Bom dia com alegria, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe a vida de cada um que nos ouve nesta manhã, domingo, dia 26 de abril, já final do mês, iniciando outro mês em alguns dias. Temos motivos de sobra para adorarmos a Deus, agradecermos a Ele. E então faremos isso orando. Feche os seus olhos. Te agradecemos, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais um mês. Continua, Pai, a nos abençoar rica e abundantemente. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que o nosso país tem de propagar o Teu nome, de glorificar a Ti, de expandir o Teu reino nesse país, ó Pai. E abençoa-nos. Guia-nos neste momento, Pai, ajuda-nos, ensina-nos a melhor Te servir, a melhor Te adorar, que possamos dedicar esse tempo em honra e glória ao Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Neste momento convido a iniciarmos o culto cantando o hino de número 1 do nosso cantor cristão. Número 1 do nosso cantor cristão. Cantemos todos esta canção. Também convido você a abrir a sua Bíblia. Faremos a leitura da carta de Tiago, escrito às igrejas cristãs
de sua época, Tiago, bem próximo ao Apocalipse. Então leremos Tiago capítulo 1 neste momento. Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, sabe por quê? Pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe-a em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática da lei, dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Que Deus abençoe a leitura desta manhã.
essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Diga pra mim o que há. Conheça alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, tem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Convido você, meus amados irmãos, a abrir novamente o seu cantor cristão, agora no número 9, hino de número 9 do seu cantor cristão. Cantemos.
Agora ouviremos 2 canções e convido você a adorar a Deus juntamente com essas músicas, essas canções. Se você não souber a letra, pesquisa aí no seu celular. Ouviremos 2 canções, Oferta Agradável a Ti e depois Quebrantado. Oferta Agradável a Ti e logo após ouviremos a música Quebrantado. Cantemos todos e em seguida ouviremos a reflexão da palavra com o pastor Eliel. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser
olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por esse amor me libertou, quebrantado por seu amor. Nesta manhã estudaremos a lição número 8, trate a todos com mansidão. A gente vai aprofundar no significado de mansidão e descobrir que ela é muito mais extenso o entendimento do que uma atitude simplesmente de ser manso, de ser tranquilo.
e creio que será muito proveitoso o tempo que estudaremos aqui a respeito da lição, né, do tema a ser abordado, mansidão. Não sei se você se vê como uma pessoa mansa, não sei qual é a temperatura do seu comportamento, das suas atitudes, como que você realmente se comporta em meio às situações. E trataremos aqui, baseado em Filipenses capítulo 3, onde Paulo escreve a carta à igreja de Filipos. Vamos ver aqui. E a introdução, o autor começa mostrando que há uma diferença muito grande de mansidão e a palavra passividade. Mansidão é uma virtude, né? É uma virtude e muito diferente de passividade. Eu creio que a passividade é um defeito, né? É um problema onde a pessoa se sente apático, é uma pessoa desanimada da vida, das coisas. A passividade é uma pessoa que não tem iniciativa, ele está sempre à espera de situações, uma pessoa que é indiferente das coisas, é inerte, é uma pessoa literalmente, como chamamos, uma pessoa parada, que sabe o que tem que fazer, mas fica sempre na passividade, muitas das vezes na espera de que os outros solucionem seus problemas, e não tem nada a ver com a questão de ser manso, ou a palavra mansidão é muito diferente, bem contrário da questão da passividade. E veremos aqui essa diferença e mostrando o que realmente é a palavra mansidão, ou como devemos nos tornar manso em Cristo Jesus. A revista traz a definição logo no início da página 27, abaixo aí da página 27, na introdução. Olha a definição: a mansidão é a capacidade sincera de, mesmo ocupando uma posição de destaque, renunciar a essa vantagem em benefício a outro. É ser humilde e servo, abrir mão dos status pessoais. Aprendendo um pouco mais com essa palavra mansidão, há talvez 3 palavras que estão associadas a esta palavra mansidão. Basicamente no grego são sinônimos. A palavra mansidão está 100% associado com uma pessoa que é gentil, uma pessoa que ela é bondosa e humilde. Algo interessante que a humildade basicamente é sinônimo, humildade e mansidão. No dicionário secular, a palavra mansidão significa qualidade de manso, serenidade, brandura ou lentidão nas palavras ou voz. Então, na verdade, a palavra mansidão é o modo de agir pacífico, o jeito que a pessoa tem no seu íntimo, no seu interior, de tratar as pessoas. Então, não é você fazer bondade, é você ser no seu íntimo, no seu interior. A gente vê exemplo maior é Jesus Cristo, né? Uma das qualidades específicas que a gente via na palavra de Jesus, essa mansidão, ou seja, o modo que Jesus tratava as pessoas, o modo que Jesus tratava os seus discípulos. Ao mesmo tempo, você via Jesus Cristo como superior aos seus discípulos, né? Jesus que convoca, Jesus era o líder dos discípulos, dos 12, mas você não via essa diferença com a arrogância de Jesus, impondo as coisas como líder. Você via Jesus no mesmo pé de igualdade no relacionamento com os seus discípulos. Eu recordo-me acho que eu já falei aqui em uma das meditações passadas, do pastor Franklin Ferreira, é um pastor batista, e o cara, ele já é doutorado, ele fez bacharel, mestrado e doutorado. Ele é professor de mais de 10 matérias, aí, grego e hebraico, de teologia sistemática, dentre muitas outras, hermenêutica.
E uma vez, a primeira vez que eu o conheci foi um congresso de uma igreja batista em Volta Redonda. Tive o prazer de conhecê-lo quando eu estava com ele. Ali eu soube que era o pastor que seria o preletor e eu não conhecia, nem sabia a sua biografia. E o tempo que eu estava ali, rapaz, a simplicidade, a humildade, né, a mansidão que esse homem tinha, que ele se igualava igual os irmãos que estavam ali. Era um irmão, uma pessoa totalmente acessível em todos os momentos. E quando eu retornei, né, para casa e um outro pastor que havia me convidado falou assim, olha, estuda um pouco quem é o Franklin Ferreira. E quando eu vi, irmãos, a magnitude de conhecimento, né, quem era ele no meio dos teólogos, eu percebi, gente, como que eu estava diante de uma grande pessoa, mas ali, naquele momento, parecia uma pessoa tão simples, porém profunda em conhecimento e humildade, em mansidão. E talvez é uma forma de demonstrar, e o que a palavra de Deus vai demonstrar também de Filipenses 3, do 4 ao 7, como que devemos ser mansos, né? Ter esse espírito de mansidão como Jesus Cristo teve. Uma das características da mansidão, né, como nós falamos, é uma pessoa que ela é humilde, ou seja, ela não se faz de pequeno quando se é realmente grande, mas pensando de si mesmo com moderação. Né? Tem aquele exemplo, né, de uma pessoa que humildade é a pessoa ser o que ela é. Então ela não minimiza, por exemplo, ela se vê no espelho, ela é um leão. Quando ela se vê no espelho, ela se vê um gato, né? Ou seja, isso não é questão de humildade. Humildade é a pessoa que reconhece quem realmente ela é e ela não engrandece, ou seja, ela é um gato. Quando ela olha no espelho, ela se vê um leão. A humildade, ela sempre trabalha nessa questão de moderação, olhando para si mesmo e vendo quem realmente ele humildade. Nós vemos também que é uma ação, a bondade podemos definir também, é uma ação de alguém agindo para com os outros. Geralmente essa questão da mansidão está ligado ou é relacionado entre o superior e o inferior. É o que veremos na lição de Paulo, né? Escrevendo aos Filipenses a respeito dele mesmo como mansidão, como manso. Outro exemplo de mansidão e humildade, eu vejo muitos pastores, né, principalmente de linha pentecostal, que têm experiências, por exemplo, missionárias e se vangloria de que teve no interior do Brasil, de que teve no outro país fazendo isso e aquilo e se promovendo, se engrandecendo com as suas ações. Isso não é uma forma humilde de ser, nem tampouco o exercício da mansidão. E Jesus, por exemplo, ele era o que era, e você via a simplicidade. Paulo era o que era, e eu sempre uso o exemplo da minha pessoa. Eu viajei já nas 3 Américas, né? Já tive em muitos países na América do Sul, já tive na América Central, na América do Norte, e o entendimento que eu tenho de mim mesmo não é grande e também não é pequeno. Eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu sei quem eu sou diante de Deus e eu também não me engrandeço dizendo que eu viajei, que eu fiz aquilo. Você pode ver, né, no meu Facebook, no Instagram. Não me engrandeço, não me promovo, mas eu sei realmente quem eu sou. E por isso que eu trato as pessoas como deve ser tratado, como Cristo tratava os seus liderados, como Paulo tratava os seus liderados, não de uma forma de inferioridade, mas também não agindo com superioridade. Vê esse princípio, esse conceito, quando Paulo exemplifica isso à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, 22, 1 Coríntios capítulo 9, o verso 22, quando diz assim: fiz-me de fraco para com os fracos, com
o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. O objetivo dele não era apresentar quem era Paulo, o currículo dele, de quantos países ele evangelizou, do que ele fez, do que ele promoveu. Ele tinha um entendimento de se fazer de bobo, se fazer de simples para alcançar os simples, fazer-se de importante para ganhar os importantes, e ele tinha um objetivo nada mais, nada menos do que glorificar a Deus e fazer o nome dele ser expandido entre os gentios, do qual foi a missão que Deus confiara a ele. A parte interessante na introdução, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto parágrafo aí. O espírito manso deseja a paz nos relacionamentos e a edificação do próximo. Ele evita contendas e discussões inúteis que promovem discussões. A sabedoria é demonstrada por um espírito manso e pacífico. O sábio é manso. Devemos demonstrar mansidão ao tratarmos os pecados dos nossos irmãos, na esperança de vê-los restaurados pelo Senhor. Lendo aqui, recordo-me do estudo de quinta-feira, que falamos a respeito dos benefícios que adquirimos quando temos de fato a sabedoria, quando tememos ao Senhor, e o que ganhamos quando realmente somos sábios. E aqui a gente vê que o espírito de mansidão na verdade é uma junção de muitas características. É ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa que não busca os próprios interesses, mas os interesses do reino de Deus, das pessoas. É uma pessoa que ela tem a sabedoria na sua vida, e com toda certeza uma pessoa sábia, com certeza ela é uma pessoa mansa, ela tem o exercício da mansidão em si. E Jesus também, no quinto parágrafo aí, diz na lição que Jesus se definiu como manso, né? É aquela famosa passagem que eu admiro muito, Mateus 11, 28 a 30. Jesus se define como manso. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também no final aí da página 27, lembrando que Jesus foi obediente a seu Pai em todas as coisas. Então, ser manso é esvaziar-se de si mesmo para edificar os outros, em obediência ao chamado de Deus para nossas vidas. Essa é a tônica da questão da mansidão, da humildade. Você está à disposição do outro. O cristianismo não é o eu. O cristianismo é eu viver em função do meu próximo, em função do meu irmão. O exemplo da humildade, Filipenses, vai falar sobre isso. Jesus Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão do seu status divino nos céus, plena comunhão perfeita com Deus, e ele se humilhou, né, se rebaixando, tornando a forma de homem para vir a este mundo, para viver em nossa função, ou seja, morrer em nosso favor. E então, o que Jesus Cristo veio fazer na terra era justamente abrir mão de si mesmo para fazer a vontade do Pai. E a gente vê que muito nos falta no meio do cristianismo um crente, um discípulo de Jesus, viver em função do outro, viver servindo o outro. É algo que ainda devemos aprender muito a respeito dessa questão. Eu li um livro faz algumas semanas, não sei se foi semana retrasada, um livro que eu recomendo muito, de Timothy Keller, Ego Transformado.
A palavra ego é uma palavra grega que significa eu. Então, eu. E a tônica do livro é a humildade que brota do Evangelho e traz verdadeira alegria. Então, a gente vê tantos cristãos arrogantes, tantos cristãos amantes de si mesmo, ou seja, nunca tiveram o seu ego transformado por Deus. Nunca entenderam que uma vez que estamos em Cristo Jesus, o meu ego, o meu eu, já não pertence a mim. E então o meu eu, ele precisa ser transformado ao eu de Cristo Jesus. E então a gente vê essa dificuldade em enxergar em muitos cristãos esse ego transformado. Em muitos cristãos, ou que se dizem cristão, é um homem totalmente amante de si mesmo, satisfazendo a si mesmo e não vivendo em função do outro, como Paulo dizia que ele já não vivia mais a vida dele. Ou seja, ele morreu para ele mesmo e ele estava no outro projeto de não viver para si, mas no projeto de viver para Cristo Jesus, glorificando a Ele, pregando a palavra de Deus àqueles que necessitavam de ouvir. Vemos em Jesus Cristo essa perspectiva que a mansidão ela tem a ver com renunciar a todos os nossos méritos e confortos nessa vida para servir aos outros. Se eu tenho uma linda voz, nunca devo carregar esse mérito e dizer que eu canto bem, que eu tenho uma linda voz, me promover através da minha voz, através do meu dom de ensino, através do meu dom de pregação, através do meu dom de pastoreio, através do meu dom de tocar instrumento. Ou seja, a gente percebe que falta muitas das vezes humildade naqueles que servem a casa de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus. É esse entendimento que muitos não têm, ou percebem que tocam, que cantam, que pregam para os homens e não fazendo isso para Deus. E então não tem em si esse espírito de mansidão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no texto áureo aí da lição, e veremos aí Filipenses capítulo 3, os versos 4, 5, 6 e 7. E para entendermos o contexto da lição e olharmos o exemplo de Paulo, questão da humildade, da mansidão para com os irmãos, eu quero convidar vocês desde o início do capítulo 3 de Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, Filipenses 3, 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Olha, o contexto começa aqui, ó. Cuidado com os cães, né? Cuidado não com o animal, né? Os cães, né? Os mais idosos, aqueles que já estão, os anciãos, os líderes das igrejas. E ele diz assim, olha, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui ele começa a denunciar aquelas pessoas que não tinham humildade nenhuma, aqueles líderes, aqueles falsos líderes que se gabavam de ser ministro de Cristo Jesus, de ser líder da igreja de Cristo Jesus, baseado no mérito pessoal, baseado no seu currículo, baseado na sua autossuficiência, ou seja, líderes puramente arrogantes. Você conhece algum líder assim? Que se gaba de ter o conhecimento, de ter estudado em tal colégio, de ter o mestrado, de ter o doutorado. Tristemente, quando a gente vai em algumas conferências bíblicas, aí, alguns congressos, a apresentação, você vê muito mais a exaltação do currículo do que simplesmente um servo de Cristo que está ali. E aqui quando ele fala, olha, tome cuidado com essas pessoas, ele explica o porquê embaixo. Olha só, a partir do verso 3 aí. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito
e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos, na carne, no mérito pessoal. O 4 aí. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar em si mesmo ou na carne, eu ainda muito mais. Olha o motivo que Paulo poderia viver do seu ministério se vangloriando aí. Olha o verso 5. Eu fui crucificado no 8º dia, ele era judeu, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo era um homem altamente prestigiado. Ele é contemporâneo a Cristo Jesus, e então ambos viviam em Jerusalém, mas em contextos muito distintos ali. E então Paulo teve todo o seu conhecimento nas religiões judaicas, e então ele era um homem extremamente famoso, conhecido, se poderíamos assim, na doutrina dos fariseus, saduceus. Ele era PhD, ele tinha um conhecimento, ele era conhecido por todos pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento da lei. E ele dizia que ele poderia usar tudo isso em benefício de ser agora um servo de Jesus Cristo. E ele abre mão de tudo isso. Você vê que de tudo que ele poderia se apegar para se gabar, para tornar-se uma pessoa mais fluente. Olha só, é Paulo que fez isso, que faz aquilo, que é conhecedor disso e tal, tem um currículo vantajoso. Ele disse que de nada serviu aquilo ali, porque ele entendia que ele queria viver o Evangelho, ele queria viver como líder, como servo de Cristo Jesus, baseado nos ensinos, baseado na vivência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Olha o que ele diz aqui, olha, aquilo que era lucro, verso 7, mas o que para mim era lucro, o benefício que ele tinha por ser tudo isso, eu considerei perda por causa de Cristo. Olha o verso 8. Na verdade, considero tudo como perda. Os status, ter estudado tantos e tantas vezes, ser o doutor na lei, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as até considero como lixo para ganhar a Cristo. E então percebemos, meus irmãos, que ele abre mão de todos os seus status, de todo o seu conhecimento, como se ele tivesse jogado o seu diploma de PhD, seu diploma de mestrado, doutorado, bacharel, como se ele jogasse tudo no lixo e querer começar um cristianismo verdadeiro baseado em Cristo Jesus. A lição, aí na página 28 do contexto aí, o que Paulo estava dizendo é que, apesar de ter um excelente currículo, nada disso era importante naquele momento. Importante é que ele se tornou servo de Cristo e servo de seus irmãos. Paulo foi chamado para ser servo de Jesus, para servir a igreja do Senhor. Algo que é muito estranho. Ao mesmo tempo, Paulo ele foi chamado para ser líder da igreja de Cristo Jesus, mas em muitas cartas, em quase todas, ele se considerava como servo. E a palavra servo significa doulos, aquele que está à disposição do outro. Paulo, quando ele se denomina como servo de Cristo e dos irmãos, nós estamos dizendo que Paulo ele usou uma palavra grega, significa que ele era um escravo. A palavra doulos, servo, doulo, significa um homem de condição servil, literalmente um escravo, alguém que se rende à vontade de outro. E então, uma vez que Cristo entrou no seu coração, ele passou a ser servo de Jesus Cristo e também ser servo uns dos outros.
Ou seja, a palavra doulos significa aquele que é dedicado ao próximo, aquele que está procurando os interesses dos outros, aquele que atende às necessidades dos outros. E por isso que o cristianismo é outrocêntrico. Eu tenho que estar à disposição de Cristo e dos irmãos. E você vê aí algum escravo rebelde, eu creio que não deveria ser. O escravo de Cristo Jesus é aquele que deveria ter total alegria, prontidão em servir a Cristo e servir ao próximo, ao meu irmão. E por isso que está dentro do contexto de Paulo esse espírito de servidão, porque ele entendeu que o ego dele foi transformado. O eu, que é algo que é de superioridade, ele abriu mão do ego dele, do eu, da pessoa dele, para entender o plano de Deus na vida dele. E ele encontra-se agora no estado de servidão. E você consegue imaginar isso, meus irmãos? Na prática da sua vida cristã, você realmente é um escravo do seu pastor? Você é escravo dos diáconos? Você pode dizer que você é escravo dos líderes da igreja? Que você é escravo dos professores? Que você é escravo dos jovens? Que você é escravo dos anciãos? É estranho isso, mas se coloca você como um escravo. Você não tem direito a pensar, a querer, a desejar. Você tem que atender somente ao seu Senhor. E a Bíblia diz que o seu Senhor, o seu dono, é Cristo primeiramente e também os seus irmãos. Eu sou dono de vocês, das minhas ovelhas. As minhas ovelhas são donos de mim. Ou seja, eu estou escravizado a vocês, minhas ovelhas, uns aos outros. Por isso que faz sentido essa mutualidade uns aos outros. Amar, confortar, aconselhar, porque ambos são escravos uns dos outros. Ambos devem ter esse espírito de humildade uns para com os outros. Ambos devem ter essa perspectiva que Cristo teve ao tornar-se ser humano, que Paulo teve, abriu mão de todos os seus status humano para ser um humilde servo em Cristo Jesus. Você tem essa característica? Você tem procurado servir como escravo? Você se considera como escravo ou essa palavra te ofende? Poxa, eu ser escravo de alguém? Esse é o contexto de Paulo quando escreve à igreja de Filipe, nessa questão de que tinha muitos líderes arrogantes, muitos líderes prepotentes, como havia também muitos cristãos, muitos membros, discípulos arrogantes, soberbos, prepotentes, e isso não é nem um pouco parecido com a característica de Cristo Jesus. Por isso que eu sempre tenho falado aqui, você pode ser membro, mas nunca tenha sido um discípulo de Jesus Cristo, porque o discípulo imita, o discípulo segue. E então esse é o contexto de Paulo escrever à igreja de Filipos. Se você olhar aí na página 28, o segundo, terceiro parágrafo, diz assim: suportar todas as privações só é possível quando se é manso. O soberbo jamais aceitaria ser servo e abrir mão dos seus confortos para servir a outros. Quando ele diz aqui que o manso, a mansidão, ela tem uma característica de suportar as privações, as provações, e olhando na raiz dessa palavra mansidão e humildade, nós vemos, meus irmãos, que ela, na verdade, é um fruto ou resultado de muitas das vezes de sofrimento. Ou seja, a humildade, a mansidão acaba sendo um resultado que se adquire nas aflições. Você já ouviu aquele ditado que pessoas,
quando passam por problemas, por tribulações, acabam se tornando mais humildes, né? Talvez você lembre, fulano, só foi fulano perder isso, só foi fulano sofrer tal situações que ela tornou-se mais humilde. E é justamente esse entendimento aqui que o autor diz que quando a gente tem essa capacidade de suportar as aflições, as privações, é quando realmente nós nos tornamos mansos. E o soberbo jamais vai aceitar esse sentimento de servidão. Eu sempre falo, meus irmãos, que o salvo, o não crente, arrogante, ele nunca vai chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Geralmente a pessoa necessita de tornar-se humilde para reconhecer o seu estado de pecador. E então um arrogante, ele jamais vai chegar a Cristo Jesus, porque no seu íntimo ele não necessita de ajuda, ele não necessita de orientação, é uma pessoa autossuficiente. E é muito difícil dessa pessoa arrogante, soberba, alcançar o favor divino, porque literalmente lhe falta a humildade. E aí surge uma pergunta, né? O que podemos aprender com isso? Como desenvolver um espírito manso? Na verdade, a gente precisa perceber que a nossa natureza, né, ela foi corrompida por causa do pecado. E então aquilo que sempre foi fácil em Adão e Eva, amar, respeitar, era tudo de uma forma automática. E uma vez que o pecado entrou no mundo, distorceu, né, toda a imagem e semelhança de Deus no homem. E então hoje é muito mais difícil a gente ter esse autocontrole, a gente ter esse espírito de mansidão. Tristemente, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus, a gente percebe que ainda há uma imaturidade cristã na vida de muitos, porque esse problema de mansidão, de humildade, deveria automaticamente ser resolvido com a nova vida em Cristo Jesus. E a gente percebe que ainda há uma desinformação, não sei se há realmente ainda transformações a ser seguido, se realmente há até a salvação genuína na vida de muitos cristãos, por não vermos a imagem de Cristo sendo refletida na vida deles. E então, mesmo na natureza humana, é difícil alcançar esse espírito de mansidão. Muitos não conseguem mesmo em Cristo Jesus. Ainda há essa luta consigo mesmo, com seu ego prevalecendo, e no mundo também, aos não cristãos, a gente vê essa dificuldade da pessoa adquirir esse espírito de mansidão, né, esse espírito manso em sua vida. Então, em primeiro lugar, como adquirir esse espírito manso é nos reportarmos a pessoa e o exemplo de Cristo Jesus, encontrado também em sua palavra. Com toda certeza, não é simplesmente: Senhor, torna-me manso, e Jesus Cristo vai estalar o seu dedo e pronto, já nos tornamos mansos, humildes. É um exercício tanto da operação divina em nossas vidas, mas também um exercício nosso em busca disso. Lembra de quinta-feira passada que a sabedoria não é algo que vem, eu peço a Deus sabedoria, Ele me dá, é uma busca, é um anseio, é um desejo, é um esforço para alcançar. E aqui eu creio que temos os recursos necessários, que é o próprio exemplo de Cristo Jesus, a própria vida vivida dele. As Escrituras nos ajudam, nos ensinam muito como alcançar esse espírito manso. E recordamos mais uma vez Mateus capítulo 11, o verso 28, 29 e 30, onde há um convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja,
venham a mim aqueles que estão necessitando de um auxílio, de uma ajuda, porque eu os aliviarei. E então, da parte de Deus, a solução e o convite. Da parte do homem, o reconhecimento do seu estado de vida, aceitação do convite e ir ao encontro de Cristo Jesus. Percebam que há ambos trabalham. Deus é soberano, porém o homem é responsável. Então a gente vê que Deus promete, as bênçãos de Deus estão ali, mas nós temos que ir ao encontro dele. Deus jamais fará a parte do homem. E o homem jamais conseguirá fazer a parte que compete a Deus. Então, se Jesus Cristo convida, vinde a mim, porque eu sou manso, vocês conhecerão a mansidão, vocês conhecerão a paz, a tranquilidade, o fardo pesado da sua vida vai se tornar leve, porque eu vou dar o meu a vocês receberão o meu fardo, vocês terão paz, vocês terão sobriedade, e por isso há essa disposição. Observa que Cristo veio para dar a sua própria vida. Mansidão tem a ver com renunciar a todos os nossos méritos e confortos nessa vida para servir aos outros. Tristemente, quando a gente pede para os irmãos ajudarem em algum ministério e às vezes a gente vê um desinteresse, eu concluo que é uma falta do entendimento do que realmente é ser cristão, ser discípulo de Jesus, porque não tem outra coisa. O cristão ele deve estar 100%, 24 horas por dia, à disposição de servir aos outros. E não temos visto na prática isso, né, na história da igreja, do cristianismo, esse entendimento, essa maturidade, essa maturação na mente de que é o único objetivo de sermos cristãos, servir uns aos outros e principalmente servir a Cristo Jesus. É até humilhante quando a gente olha as palavras de Cristo, Mateus capítulo 20, o verso 28, que diz: a exemplo do Filho do Homem, referindo-se a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Esse é o entendimento que devemos ter da disposição de servir aos outros, e esse é o objetivo para alcançarmos a mansidão. É o entendimento que eu não vivo para mim, mas para Cristo e ao meu próximo. O autor da revista fala algo interessante, conclui: se quisermos então começar a demonstrar mansidão, devemos nos esvaziar de nossas pretensões egoístas e nos colocar como servos uns dos outros, suportando uns aos outros quando suas falhas se tornarem evidentes, estando dispostos a perdoar. E a gente vê esse espírito de união, de humildade no início da igreja, né? Na igreja do primeiro século. Nós vemos lá em Atos capítulo 2 que tudo era comum, tudo era igual, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um buscando o interesse do outro. Esse é o entendimento que precisamos ter. E então a gente só vai ter o espírito de mansidão em nossa vida quando a gente começa a olhar nas Escrituras quem foi, ou as ações que Jesus Cristo realizou e as ordenanças que foram deixadas por Paulo e os outros apóstolos nas Escrituras. Então cabe uma reflexão: você tem doado a sua vida em favor dos seus irmãos? Você está se considerando escravo do teu irmão, do membro da tua igreja, do seu líder? Você tem esse entendimento? Uma atitude, uma primeira atitude é didática. Eu tenho que olhar a vida de Cristo, estudar os seus ensinos, as suas ordenanças. E a segunda atitude que o autor fala aqui a segunda atitude para desenvolver um espírito manso
é nos importarmos de verdade com as pessoas com quem convivemos. Servir é ser útil a alguém que precise de você. Então, meus irmãos, na verdade, o segundo passo já é colocar em prática. Então, se eu sei que na teoria 1 mais 1 é igual a 2, então eu preciso praticar isso com lápis, com papel e escrevendo. Na prática, 1 mais 1 é igual a 2, uma laranja mais uma laranja é igual a 2 laranjas, uma banana mais uma laranja, 2 frutas. E então, na prática, você precisa exercer. E então, você tem tido essa ação prática na sua vida? Então, nesse tempo, por exemplo, de o que eu posso fazer? Você já ligou para o seu irmão, membro da nossa igreja, para saber como que ele está? Você já, pelo menos, se importou? Cuidado com a tecnologia, porque senão você vai acabar tendo comunhão com seu irmão puramente virtual. Puramente ok, aquele sinalzinho de oração, de choro, estou chorando com você, mas que não fique somente nessas perspectivas virtuais, mas de fato você pode ligar, não visitar agora por essa questão que há orientações, mas você pode ligar, você pode procurar saber como é que está, você pode procurar saber se tem alguma necessidade o seu irmão, a sua irmã, e buscar realmente na prática esses interesses, colocar em prática as ações. Há uma característica de Jesus Cristo nas histórias que sabemos nos evangelhos, é que Jesus, ele se compadecia, ele tinha compaixão. E algo que precisamos se atentar é que a compaixão não é um sentimento de pena. A compaixão vai além da preocupação e gera ações práticas. Então, por exemplo, eu estou sabendo que o irmão João está desempregado e tem 5 filhos ok, eu me preocupo com ele, mas a compaixão é o que eu vou além das minhas preocupações. Meu irmão está precisando de alguma coisa? Irmão, olha aqui, eu não tenho muito, mas o que eu tenho aqui é oferecer para o irmão. Ou seja, sempre a compaixão, ele sai do âmbito da preocupação na mente e leva à ação. Nós vemos muitas das vezes Jesus Cristo agindo dessa forma, e eu creio que a mansidão nos leva a ter essas atitudes práticas com os nossos irmãos também em Cristo Jesus. E a terceira atitude que o autor fala aqui, ele está na página 29, é esse deixar-se ensinar, é você ter um coração moldável, ou você ser uma pessoa sempre disposta a ser moldado pelo nosso irmão, pelo seu irmão em Cristo Jesus. Então, uma terceira atitude é a pessoa que ela se deixa ser discipulada por outro. E então, tanto eu posso influenciar na vida do meu irmão, como também ser influenciado. Então, se você já tem essa prática de mansidão, de servidão, né, aos seus irmãos, incentive outros a serem assim. Se você já tem essa prática de se preocupar, de estar com os outros, de abrir mão de si mesmo em favor dos outros, ajude outras pessoas a serem assim. Ensine outras pessoas a serem da mesma forma que Cristo fez. E também permita-se, né, tenha o seu coração moldável para que os outros irmãos, a Bíblia fala que o crente, o salvo em Jesus, o discípulo de Jesus, ele é um instrumento de Deus para moldar Cristo em nossas vidas. Paulo dizia isso, que ele fazia um esforço para ver Cristo sendo formado na vida das suas ovelhas. E por isso que a Bíblia fala, já falei aqui, sobre essas questões, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrua-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então essa questão do um ao outro, isso é cuidado, isso é irmandade, isso é família. Então precisamos demonstrar esse sentimento também que faz parte
desse espírito de servidão, de mansidão, ser moldável pelos nossos irmãos, pela igreja de Cristo Jesus, pelos instrumentos que Cristo deixou para polirmos, para tratar os nossos corações, para tornarmos semelhante a Cristo Jesus. Esse é um desafio que necessitamos ter também, essa disposição de ser discipulado e também, com toda certeza, influenciar outros a agirem da maneira correta, da maneira bíblica, como Deus assim espera. Outra coisa que o autor fala que esse discipulado, esse relacionamento tem que ser com todos, indistintamente. Você, ancião, você tem se aproximado dos jovens? Você tem procurado os interesses dos mais jovens, dos adolescentes? Vocês, adolescentes, têm se preocupado com os idosos? Vocês, jovens, têm se preocupado com os mais novos, com os mais velhos? E nesse relacionamento é que vai se proporcionar aí essa questão de sermos ensinados e ensinarmos. Então, a importância desse relacionamento entre os irmãos. E o autor, ele fala aqui já quase na conclusão, na página 30, cristãos mansos procuram ajudar aos outros em suas necessidades, sendo sensíveis aos problemas reais deles. Os mansos agem como Cristo, que se ofereceu para cuidar das feridas dos que sofriam. Eu vou ler a conclusão aqui. Cristãos piedosos são mansos. A moderação deles é conhecida por todos os homens. Filipenses 4:5 vai abordar isso. Eles são amáveis, simpáticos e sensíveis às necessidades de todas as pessoas. Como Cristo foi, eles não são rudes nem intratáveis. Ao contrário, oferecem sempre sua atenção e cuidado para com os carentes. A mansidão nos leva à piedade. Como você tem tratado as pessoas? Com aspereza ou sensibilidade? Você se esforça para ser amável ou simpático? Você dá abertura para que as pessoas possam se aproximar de você e lhe pedir conselhos e ajuda? Se a resposta for sim, continue crescendo nisto e amplie os seus pontos nessa área. Se for não, veja como e onde você deve mudar. Ore e peça que Deus lhe dê um espírito manso, sensível, agradável para servir as pessoas nas necessidades delas. Esforcem-se para fazer isso. Escolha alguém de sua igreja e mostre compaixão. Pergunte a ela em que posso ajudar. Então é o desafio, meu irmão, minha irmã, que você tem. Você quer se tornar parecida com Cristo Jesus? Você quer carregar as marcas distintivas dos discípulos de Jesus Cristo? Você precisa exercer a mansidão, um pouco do que nós falamos aqui, e que você já coloque em prática. Hoje mesmo você tem a oportunidade de se achegar ao seu irmão, à sua irmã, e buscar intimidade, amizade, e aprender, ensinar. Então esse é o exercício. Que Deus abençoe as nossas vidas hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ainda convido você a abrir a última música, o Inário, do cantor cristão, agora no número 15. Adoremos a Deus neste último hino da noite, hino de número 15 do nosso cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito
nos convida a tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai e vinde todos louvar a Jesus, salva-nos, a Jesus Redentor. A Deus demos glória porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã e convido a você a descansar, aí ter um momento de comunhão em família e não se esqueça de logo mais o culto de adoração a Deus, dando sequência aí às doutrinas bíblicas, e ouviremos na noite a reflexão a respeito da vida de Jesus Cristo. Oremos. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento de ajuntamento, mesmo de forma virtual. Adoramos o Teu santo nome e nos conceda, ó Pai, uma tarde abençoada em Tua presença, que possamos descansar, ter um momento de comunhão em família e retornarmos logo mais na continuidade da adoração a Ti e no encerramento, adorando o Teu santo nome. Ao findar a noite, queremos Te pedir a Sua bênção a cada dia, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém.